Para quem está no Brasil, hoje, 1º de agosto, às 20 horas, uma live especial sobre os cuidados que nós devemos ter quando a gente faz o crochê ou faz o tricô. E para quem está na Austrália, bom dia, porque a nossa convidada está lá do outro lado do mundo e ela vem do futuro, porque para ela hoje é dia 2 de agosto e está amanhecendo. Ó, já deu competição. E oi, Kátia, oi, Aninha, Ana, tia Ziza, Chico. E bem, a nossa convidada, é isso aí, a nossa convidada vem do futuro e tá vindo para falar dos cuidados que a gente deve ter para não ficar com dor, não ficar com lesão, por conta do fazer manual, que é muito gostoso ficar fazendo. E a gente cada vez fica mais tempo sentado fazendo, né? A gente tá com bastante tempo para tecer. Então, precisamos nos cuidar. E aí eu vou chamar a Ana Karina, que ela é... Ó, a Ana Karina, que é fisioterapeuta, acupunturista, instrutora de pilates. Oiê, Oiê, bom dia, tá? Bom dia para ti. boa noite, pessoal. Tá virado aí, não sei se como é que tu Deixa, consegue virar a câmera. Aí. deixa eu só organizar aqui, que daí eu vou ter que posicionar meu telefone de outra maneira aqui. Tá. Senão a gente te fica de ladinho mesmo. Eu posso ficar segurando vocês um pouquinho também. Tá. For mostrando, eu vou ter que ir virando a câmera, então não tem problema. Ah, certo. Bom, eu tava contando aqui pro pessoal que tu tá vindo do futuro, né? É, Fala conosco. já é dia 2. Aqui ainda é dia 1º de agosto. E que legal a gente poder ter essa possibilidade do encontro apesar da distância, Ai, com certeza, né? nesse momento faz toda a diferença, né? Sim. Mega E importante. a gente tá aqui, nós estamos todos assim distantes por conta da pandemia, acho que aí também, né? Também um pouquinho menos. E e conta para nós um pouquinho como é que tu já teve que aprender a lidar com essa distância e de conviver online antes da pandemia, né? Tive. Então, eu primeiro morei em São Paulo, né? Já ficava um pouquinho distante. Aham. Eu me lembro direitinho quando eu cheguei em São Paulo e o meu mais velho, o Rafa, tava pequenininho, nenê. A gente mudou quando ele tinha 3 meses. Tá. A minha mãe veio comigo primeiro e depois ela voltou para Porto Alegre. E aí eu me lembro direitinho eu saindo na rua em São Paulo, aquela cidade, eu saindo na rua Sim. e tendo as sensações assim de onde eu tô, sabe? De ficar tudo Aham. com a novidade, com estímulos. E eu disse, meu Deus. E aí a gente ficou lá 6 anos, aí vim pra cá. Meu marido veio estudar, né? E a gente Aham. ia 3 anos e meio. Então, já eu, eu diria que a gente vai criando cascas para conseguir ficar Aham. louco, né? Calos, Imagino. não é fácil, ainda Vai- mais uma a gente está agora. A gente tem que ir se adaptando, né? Total. A gente precisa se adaptar total. E assim, a gente, numa situação de imigrante, né? É muito Aham. louco isso, porque a gente está o tempo inteiro tendo que se reinventar.
Então é uma constante, assim, a reinvenção, 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 Uhum. sabe? Tendo que quebrar barreiras que a gente traz culturais com a gente, né? Sim, E imagino. as nossas, né? E a do povo que a gente está vindo, né? Então é um desafio. Eu diria que é Imagino. forte. É, é verdade. E me diz assim, então, e o tricô e o crochê tu já fazia? Tu aprendeu com a mãe? Como é que foi isso? O tricô, eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe sentada no sofá, inverno de Porto Alegre, né? A minha mãe sentada no sofá, minha avó do lado, e eu e a minha irmã, que tá aí também, né? Aham, tá bem. Aprendendo, né? E, Legal. e eu me lembro que o tricô, para mim, sempre foi mais difícil que o crochê. Eu, Aham, eu sou daquela que gosta de começar o trabalho e começar a ver ele crescer. E o tricô, aham. hum, demorava muito mais do que Demora. o crochê. Porque eu gosto de ver a peça, eu gosto de ver o que, que eu tô fazendo. Aham, Então, e aí o crochê, é engraçado, o crochê, a madrinha do meu pai morava com a gente, ela fazia muito crochê, ela fazia os squares, né, os quadrados esses aqui, ó. aham. Ah, que lindo, que colorido. Ela Muito fazia lindo. isso aqui, ela ia juntando os restinhos, ia fazendo e depois fazia a colcha, né? E aí a Paulinha tá falando de desmanchar 837 vezes, porque tá essa só eu Até ficar bom. gosto. E aí ela fazia, e eu me lembro de eu aprender a correntinha. Aham, E isso ficou lá na infância. Eu fazia correntinha, achava que fazia crochê. sim. E uma vez a mãe botou nós todos no carro e a gente foi para Santa Catarina. E eu queria aprender. E aí peguei o crochê e peguei uma revista Aham. de crochê e fui de Porto Alegre a Santa Catarina, tentando aprender na revista. E aí consegui aprender na revista. A minha luz Ah, que bate. legal. A tua luz ficou escura aí. E aí fui até lá fazendo, daí cheguei lá e consegui fazer. Daí fazia comecei o crochê assim. E assim, eu não sei desenhar a receita do crochê, que nem tu faz, que Aham. pontinhos, não sei o quê, mas eu gosto de seguir a receita. Sim. Então, foi assim que eu fui pro crochê. E Ah, que hoje legal. eu gosto, eu prefiro fazer o crochê do que o tricô. Ainda sigo assim. Aham. Eu no tricô, outro dia estava fazendo um colete, mas para mim é mais fácil. Acho que minha organização, assim, mental é o crochê. É, eu prefiro também o crochê. Talvez por essa questão também de que tu vê, tu já logo vê se como é que vai ficar, né? Tu, Exatamente, tu vê ele pronto mais rápido, assim. exatamente. E daí depois fui pro amigurumi, acho que por isso, assim, porque tem Aham. essa coisa de tocar, né? De pegar. Eu fui pro Sim. amigurumi, aprendi também vendo vídeo, fazendo, testando, né? Aham. Tá, mas o amigurumi, vamos combinar que ele é todo contadinho, todo Tadinho. matemática. Mega contadinho, e aí tu marca onde é que tu começou para saber onde é a tua carreira e tem, isso eu sou meio indisciplinada para fazer, porque como eu já conto o ponto do crochê, às vezes eu não uso os marcadores no amigurumi, Aham. mas eu vou contando e calculando, né? Assim, O que sim. fica mais difícil com os meninos, porque eles começam a chamar e aí eu perco a contagem, deu por quê? Marcador, sabe? Aí como meu Sim. irmão disse, eu desmancho tudo e faço de novo. Eu mandei uns marcadores para Paulinha, e aí ela disse: tá, e o que, que é isso? Daí eu disse: são marcadores para te ajudar. Sei lá, né? Vai uma hora precisa.
É muito louco isso, porque a gente não. Claro que a gente está contando, né? Mas daí eles, por exemplo, mamãe, isso, aí eu vou fazer quando eu volto de onde eu estava, sabe? Aham, E acho que a idade vem chegando também, né? A cabeça não é sim. tão fresca. Então, é muito engraçado. Bem, e aí tem essa tua profissão de, né, de fisioterapeuta, acupunturista, instrutora de pilates, e foi que me deu a ideia de te pedir uma ajuda para fazer, para saber, assim, que cuidados a gente deve ter para não ter dores, né? Eu costumo dizer para as alunas respirarem de vez em quando, porque a tendência é ir, né, se Sim, encolhendo, assim, principalmente quando tá contando ou quando começa a não dar certo, a pessoa vai tensionando e acaba ficando com dores. sim. E, e eu sempre digo para elas assim, que as dores não são do crochê ou do tricô, são de fazer força, São né? adaptações que o corpo vai tendo, né, para conseguir manter. Então, Isso. pode perguntar, Ké. Isso, daí então queria que tu enfim, desse umas dicas aí para nós do que a gente pode fazer antes, durante, depois aí. Sim. Então, assim, primeira coisa, né, a linha, que isso para vocês que fazem o trabalho manual não é novidade. Dependendo da linha, eu vou ter uma resistência na agulha, né? E Uhum, essa resistência vai dizer como o meu corpo vai se adaptar para eu estar fazendo o trabalho. Se meu uhum, trabalho é um trabalho pequeno, leve, eu vou começar com uma tensão no meu pescoço, diferente se eu ficar com um trabalho pesado, um tapete, por exemplo, né? sim. Uma peça pequena, uma peça grande, uma peça média. Fio de malha. Um fio de malha, né? Um fio seda, né? Uhum, Essa resistência vai determinar como o meu corpo vai se adaptar para eu estar conseguindo puxar aquele nó, ou na agulha de tricô também, né? Que eu vou estar usando, eu vou estar aham, do meu dedo aqui, né? sim, Então, assim, isso vai determinar como o corpo vai se adaptar, né? Se eu tiver certo. uma peça pesada e eu ficar um longo tempo fazendo, a gente vai terminar assim, né? Aham, Com o ombro encostado, ombro como brincos, né? Encostado na orelha. sim. Porque eu não tenho mais como segurar essa peça, eu preciso acabar essa peça e é gostoso, a gente se perde ali, né? É uma terapia. Esquece até de ir no banheiro. Esquece de ir no banheiro, esquece de tomar água, esquece, né? Várias coisas. Então, Aham. sempre é importante a gente conseguir adaptar, porque ao mesmo tempo não é máquina. Então, tô tentando arrumar a luz aqui para vocês. Tá bem escuro. Então, assim, sempre é importante a gente ir movendo o trabalho que a gente está fazendo no colo, né? Aham. Tá pesado? Traz para cima, traz mais para perto do corpo. Arruma uma almofadinha, bota ali que o trabalho não escorregue para baixo, né? E você fique com a atenção toda Sim. no osso. Outra questão, até peguei meu estojo de agulhas aqui, que aqui eu ainda não vi, mas sei que a Kelly tem, porque eu já vi a Kelly crochetando, né? Mas, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o meu estojo de agulhas. Então, assim, Ah, outra questão que a gente precisa cuidar é como eu pego a agulha. Por exemplo, essa aham. aqui, para mim, ergonomicamente, ela não é boa, porque a minha pega, ela é mais para baixo. E cada um vai ter a sua pega. Ah, sim. Então, eu até vou mudar aqui, porque estava aparecendo a marca, né, brasileira, mas não pode. Então, e ela ainda tem essa parte achatadinha aqui, ó. Tá. Pra ti, tem umas que são emborrachadas. Essas que eu queria que se você tiver aí para a gente mostrar, porque faz toda a diferença na hora da pegada da agulha. Sabe o que que acontece? Eu não vou ter, porque tem Tá, uma filha, Grace, sabe?
no marketing. Naquela, sei. Então, ela gosta mais daquela, porque para mim fica melhor essa que nem parecida com a tua, ó, Ó, viu? Ó, depende da pegada. tá? Para mim, porque eu pego aqui, Olha só, viu? É isso mesmo. Quer dizer, entendeu? então, a gente precisa procurar agulhas que fiquem confortáveis para nossa mão. Aham, Por exemplo, essa aqui para mim não é confortável porque eu gosto de fazer um ponto apertado e eu gosto de tá, trabalhar com mais controle aqui embaixo, ó. entendi. É a maneira que eu trabalho. Agora, tem outra questão que é o quão grossa é a agulha. Se eu Sim, trabalhar com uma agulha dessas, e se eu trabalhar com uma agulha fininha, aquelas de vó, né? Que a gente fazia, que elas faziam renda no punho, aham, a isso, minha punhadura, o jeito que eu vou segurar ela, é diferente do jeito que eu seguro essa aqui. sim, Dependendo da resistência da linha, essa aqui vai ser mais difícil para o meu punho do que essa aqui. sim, Mesmo que ela seja menor. aham. Porque ela é menor, mas ela, se ela tiver, né, que a gente precisa cuidar Ah, isso, que seja adaptada, né? aham, A linha, ela vai ser mais fácil de puxar. Então, tudo isso interfere na hora que a gente está fazendo o trabalho, ó, né? a minha Você... mãe me socorreu, ó. Essa aqui que tu Isso fala, aí, né? isso E aí. tem umas que tem um desenho. Essa aqui até não é daqui. Talvez até tu encontre aí, depois eu Depois te me passa. mostro. Eu fui Depois te passo. procurar aqui, porque se eu começo a trabalhar, eu sinto a minha pegada. É, e tem pessoas que pegam assim, ó. Pessoas que pegam assim. Então, assim, um cuidado importante, né? É que a gente tente manter o punho numa posição funcional, que a gente não extrapole as amplitudes do punho, né? Se eu for Entendi. falar, não é que a gente não vai fazer o movimento, porque a gente vai estar puxando, mas Aham, que esse braço, né, esse punho esteja apoiado ou esteja fazendo o movimento que não venha em excesso além das articulações, porque é sim. isso que vai machucar, né? Esse Aham. excesso além, Forçar. né? Uhum. Forçar. Então tem isso, assim como tem nas agulhas do tricô também, né? Ó, Sim. voltou a luz. As agulhas do tricô é a mesma coisa, vai depender do tamanho do meu trabalho, o que, que eu tô fazendo, né? E a minha pegada na agulha, né? O jeito que eu coloco a linha na agulha é diferente do que o jeito que a minha irmã coloca, que a minha mãe coloca, que você coloca, que, né? Então, são coisas que o trabalho manual é muito peculiar, né? Porque cada um tem um Aham. jeito de fazer, né? O resultado Sim. pode ser parecido, que a gente sabe que não é, porque se você for olhar minuciosamente, cada uma tem seu ponto, cada uma tem a sua atenção, né? Cada um tem o seu jeito de fazer, mas são coisas que a gente pode estar fazendo para favorecer o corpo, né? Então, Uhum. cuidar. Se a agulha tá muito fininha, tenta usar essa. Eu sei que tem essas borrachinhas para vender separadas, né? Isso tem. Tenta adaptar, Aqui é mais difícil de encontrar, assim, que isso aqui separado, né? sim. Mas a gente encontra a agulha ou assim, ou Uhum. com a borracha, ela fina aqui. Ó, chegou a Grace aí, vamos cobrar delas agulhas. Grace, cadê as borrachinhas? Ou assim também tenho ela bem fina também. Sim. E E que assim, daí descansa a mão, né? exatamente, descansa, porque a gente super precisa isso, né? Isso aqui é um dos movimentos que nos diferencia, né? Como Aham, animais, né? A pinça. sim. E se a gente ficar sustentando muito tempo, né? E pressionando, fazendo um excesso, o corpo vai dar conta depois pra gente. Vai dizer, ó, opa, passou do teu Aham, limite aqui, né?
E aí a gente vai começar a ter as tendinites, né? A ter os problemas de túnel do carpo. Não sei se alguém tem por aqui. Alguém tem, Alguém tem. né? Então, assim, outras. Isso são algumas das coisas. Por exemplo, cuidar a agulha, cuidar do posicionamento. A gente fica muito tempo sentada e não percebe o tempo que está sentada. Eu até estava pensando como que as nossas avós faziam, né? Hum. Porque elas faziam tempo ali, elas tinham o tempo, a roda da conversa, né? Do chimarrão, não sei o quê, antes ainda das Isso. nossas avós. Mas elas tinham outros afazeres. E a vida delas não era tão sedentária como a da gente. Então Sim, elas precisavam se mover, né? Então, assim, o sim. corpo delas era diferente da gente em termos de resistência, em termos de ficar sentada. Não tinha botão para tudo, né? Hoje a gente tem botão para praticamente tudo. É. Então elas se A, moviam mais, ó, né? então, a Grace falando, a cadeira de balanço é ergonômica, porque fica. Tu apoia os braços ali, né? Era apoiado o braço na Eu cadeira. agora vou falar disso, porque é uma coisa meio controversa, mas que eu tenho trazido do Pilates sobre as. Aham. Ó, elas caminhavam, isso mesmo, elas caminhavam. Elas tinham que fazer comida, elas tinham que pegar né, a A hora, água no. tinham que, né, a água, elas, né? Mas, então, vou trazer uma coisa bem controversa, que é no início da faculdade eu enxergava de um jeito e agora eu tenho, vendo toda a evolução do mundo e desenvolvimento e estudando o corpo, Pilates, né, o como a gente está atualmente, que veio mudando comigo dentro da minha carreira. Se eu fosse pensar no início da faculdade, eu ia querer uma cadeira ergonômica, porque eu vou ficar Aham. horas trabalhando ali. Eu ia querer uma cadeira que tivesse o suporte para minha lombar, o suporte para minha dorsal, que o computador tivesse assim, assim, assado, que eu precisasse estar com a tela aqui. Só que o que tem Sim. acontecido hoje? Tá tudo tão ergonômico que a gente não está usando o corpo. O corpo não, o corpo se Ah, acomoda e ele não diz entendi. mais para ti que tu passou do limite. Sim, Entendeu? Porque verdade. eu não tenho a dor que é o que me faz me mover. Eu não Uhum, começo a sentir aquele desconforto, ai, preciso levantar. E aí o meu corpo uhum, para de ser lubrificado, a minha musculatura perde a resistência, perde a força por estar ali, sabe? Porque a gente fica muito engessado. Então, assim, a gente brinca, né? Que a gente diz assim, tem alguma coisa no teu dia a dia que te lembre de levantar e se mover, né? certo. E Uhum. a gente fazendo o trabalho manual é super fácil de ficar ali sentado. Quando tu vê, Não? tá com a lombar assim do sofá, né? Aham. Fazendo aqui, ó. Mas não larga, né? Porque é vício, né? Vamos combinar que a gente vive e é Sim. uma delícia. E a gente tá aqui, ó, né? Tricotando e tá ali, esborrachada no sofá. Não, eu tenho alunas que fazem deitada na cama. Bota só uns travesseiros assim, um pouquinho inclinado, e vai indo, porque daí eu descobri porque ela contou assim: ah, eu acabei dormindo e fazendo crochê. E aí a outra, tá, mas e aí tu não ficou toda torta no sofá, né? Eu disse, não, eu já estava na cama. Ai, meu A Deus. única Ai, meu Deus. pensa Quando... a coluna Na cama não, gente. Na na cama eu cama, prefiro. óbvio. Outras coisas, mas né? Na cama. Mas assim, o que que a gente fala, né? Eu não sei se vocês já viram a questão de, em vez de usar a cadeira no escritório, por exemplo, agora no Brasil, eu sei que tá todo mundo dentro de casa, né? E daí Uhum. trabalha em home office, né? E daí, Sim. assim, usar a bola no escritório, não sei se vocês Tá. já viram isso ao invés da cadeira. Por que que a Eu já, gente tem. mais filme. Sei. Por que que, assim, ao invés de usar a cadeira, a gente tem falado para usar coisas que você sinta o desconforto e precise se mexer? Porque o nosso corpo não foi feito para estar parado, engessado. Se a gente Uhum. para de
né? Se a gente deixa o corpo parado e engessado, eu não estou lubrificando a articulação, a minha musculatura não está desenvolvendo. Então, se eu sentar numa bola, a bola vai estar o tempo inteiro me desequilibrando. E eu vou Sim, estar me mexendo. E vai ter uma hora que eu vou ter que levantar. sim, Entende? aham, Mas mesmo assim, é. a gente precisa ter os apoios corretos, né? Uhum, Então, assim, nem 8 nem 80, a gente não precisa aquela cadeira que só falta trabalhar pela gente, aham, mas a gente precisa aquela cadeira que dê um suporte para o trabalho ser confortável, mas que me lembre que eu tenho que me mexer, que eu preciso entendi. sair, que eu preciso ir no banheiro, que eu preciso tomar água. Porque além da lubrificação das articulações, a gente tem a questão circulatória, né? Uhum. A gente tem a carga que a gente está botando nessa musculatura. E aí aqui entram os alongamentos. A Kelly está perguntando: faz ele mover, muda a cadeira dele, Kelly. Ele A precisa Grace. levantar. Nem que ele bote um alarme, que seja o alarme que ele vai levantar. Que assim, eu aqui na Austrália, eu não estou trabalhando como fisioterapeuta, né? Por causa da questão do degree, de trazer o minha certificação para cá, né? Na cidade que eu tô, a gente já está praticamente com vida normal, a gente não teve infecção comunitária, né? Então, a cidade tá, a gente está trabalhando, mas muita gente ficou em quarentena trabalhando, né, dentro de casa, em computador, e, e foi um grande problema ver isso, que é a questão do ficar na frente e não levantar, né? E aí tem mais o estresse de perder o emprego, isso e aquilo que está todo mundo Sim. passando, né? Mundial. Então, de não levantar e começar as dores, né? Que antes não tinham, Aham, porque ia para dentro do escritório, ia falar com um colega, ia no banheiro e tomar água, tomar um cafezinho. Então, essas sim. pausas são mega importantes. E no trabalho manual, elas entram igual, porque se eu ficar o tempo inteiro ali numa posição de encurtamento muscular, ali não vai estar vindo sangue. Eu não vou estar oxigenando as células do meu músculo. E aí o que que eu vou ter? Dor. Eu vou ter tensão, vou ter aquele pescoço, ai, tô com o pescoço cansado, sabe? Então, assim, a gente precisa preparar o corpo para a atividade que a gente vai fazer, né? E daí, como que entra o alongamento? Até ontem a gente estava conversando, né, Kelly? Eu estava falando Aham. que hoje o alongamento é uma questão muito controversa. Alonga ou não alonga antes de fazer exercício? Quanto tempo eu alongo? Quanto tempo eu não alongo? Como que eu alongo, né? Então, assim, se a gente for entrar assim profundamente, vão ter várias discussões. E talvez o que eu fale aqui vai ter gente que vai dizer, não, mas para aí, tem um outro estudo que, sabe, se tiver algum vídeo, Aham. Não, sempre tem, né? sabe? Então, assim, como é que eu tô vendo, tá? Tá. O alongamento, se ele tem um tempo que a gente segura, que a gente sustenta o alongamento, que ele vai ter uma resposta fisiológica no nosso corpo, que o corpo vai agir de um jeito. Por exemplo, se eu pego um elástico, pensa que o elástico é o músculo, tá? Se eu pegar um elástico e puxar e soltar, a reação do meu músculo vai ser rápida. E se você lembrar da imagem do elástico, quando eu fizer isso e soltar, ele vai encurtar. Sim. Quando que eu quero isso? Numa musculatura. Porque a tendência é que eu pego o elástico, puxo, eu preciso de uma Uhum. resposta rápida, ele vai vir com toda a potência que eu deformei. Ele vai vir com tudo que eu tenho ali que eu deformei. Vou soltar, ele vai vir, pum, correndo, né? Sim. Quando que eu preciso isso? Eu preciso disso num gesto esportivo. Que eu tô Aham. puxando, por exemplo, um atleta de vôlei. Ele vai ter que ter essa explosão. Então, esse braço vai lá atrás. Se ele vier lá atrás, ele vai, pum, cortar com a explosão. Mas no trabalho manual, eu não preciso dessa explosão, né? Entendi. Precisar de Aham. tempo Sim. de resistência, né? Tudo isso. Olha só, vem um monte de gente aí. Então, assim, É a Cristina. Eu não sei se tu fala Libras, mas a Cristina, ela é surda. Eu ai, eu não não falo.
Assim, pessoalmente, é muito. Quando ela é presencial ou só o vídeo só com ela, eu consigo me acertar com ela, né? Desculpa, Mas amiga, ela, eu não falo. Preciso aprender. mas ela E- sempre passa e dá um oi. mas assim, então assim, a gente precisa saber o que que eu vou fazer. Eu preciso preparar meu corpo, né? E para o que eu vou fazer? Qual é a minha intenção, né? Uhum, Então assim, tem esse alongamento, que é o alongamento curto, né? tá, E daí a gente tem os alongamentos mais longos. O que que a gente tem falado hoje em dia? A gente tem usado o alongamento de até 30, 40 minutos como um alongamento para preparar o corpo para a atividade que eu vou fazer. tá. Então, esse alongamento é um alongamento que vai estar falando para o meu corpo, Ana, agora tu vai trazer seria como um pré-aquecimento. Aham, Vai trazer informação para o teu corpo que tu vai estar usando a musculatura, que tu vai estar usando a articulação, que tu vai estar usando. Então é como se eu estivesse preparando o meu corpo para fazer a atividade. Quando que eu tá. uso esse alongamento? Antes de fazer a atividade física, que eu vou fazer esse pré-alongamento, e aí eu vou fazer Aham, o aquecimento, tá? E daí vem as contradições, vai ter gente que vai preferir fazer só o aquecimento, uhum, né? Então vai ter essa é uma coisa que ainda está em estudo, né? Então assim, ele tem os lugares para ser usados, mas por exemplo, vou começar a fazer o meu crochê, meu tricô. Vamos fazer esse alongamento só para avisar o corpo onde eu tô, porque eu de repente estou pode ser. sentada, estou levantando, estou vindo fazer e meu corpo estava fazendo outra atividade. Uhum, Eu não estava usando tanto as mãos, eu estava fazendo outras coisas, entendeu? Eu não estava usando tanto o pescoço. Então, assim, a gente precisa saber qual é o objetivo. Então, antes de fazer, vamos fazer esse alongamento de 30 a 40 segundos, né? Que são os alongamentos básicos de punho, de pescoço, né? aham, Vamos dizer para o corpo, vou começar a trabalhar, uhum, entendeu? Vamos preparar. Agora, final do dia, eu preciso um alongamento que eu termine e vá dormir. Um alongamento que eu relaxe. sim. Então, para o meu corpo, eu vou dar essa informação. Já vou mostrar um. Ó, Vou mostrar pro sim, crochê e pro mostrar, tricô. mostrar. Então, assim, pro meu corpo, eu preciso dar a informação correta pra gente evitar lesão, né? Tá. Então, assim, no final do dia, meu alongamento vai ser mais longo. Porque eu tô dizendo pro meu corpo, agora tu pode relaxar, Uhum. entendeu? Agora Sim, relaxa, é hora de agora dormir, é hora de entendeu? dormir. Hora Ah, né? Porque assim, por que que é importante o alongamento? O alongamento, ele vai me trazer flexibilidade muscular também. Então, eu preciso trabalhar isso de várias maneiras, né? Então, vou mostrar uns alongamentos que a gente pode fazer e que eu vou ir mostrando alguns, né? Mas, assim, tá, importante saber, início do trabalho, de 30 a 40 segundos. Durante o trabalho, 30 a 40 segundos, porque eu vou estar continuando o trabalho, eu vou ter uma pausa, mas eu vou estar fazendo o mesmo trabalho, né? uhum, E depois, final do dia, esse alongamento vem a 1 minuto, tá? Então, se eu fosse dizer, tá. Ana, como eu trabalharia, por exemplo, as ginásticas laborais, né? São importantes, mega importantes. A gente precisa, porque é o momento que Ah, vai todo mundo sair, diminuir um pouco aquela tensão, e esse músculo, essa musculatura não vai ficar trabalhando só em tensionada, puxar, né? né? Porque se a gente pensar em fibra, deixa eu largar aqui o telefone para vocês verem. Eu vou virar um pouquinho só para eu conseguir Tá. explicar para vocês, E é né? todos os dias, ó, a pergunta, todos os dias, Todos os dias, só quando for todos fazer que os tricô dias, crochê, né? todos os dias. Então, as fibras, elas deslizam uma na outra, né? Aham, Se eu trabalhar só aqui, elas param de deslizar. Se eu ficar só aqui, isso aqui não é saudável, né? uhum.
Eu preciso que elas tenham essa flexibilidade. Porque se eu ficar só aqui, os nutrientes não vêm para esse músculo como deveriam vir. Entendeu? Por isso que É. está mudando tanto também, se a gente for pensar e for para vamos para o ambiente da academia ver como está mudando os treinos, né? Alonga, não alonga, libera fácil, não libera fácil, o que que faz, né? Então, assim, Aham. o alongamento depende muito do objetivo e o que que tu tá buscando. Então, assim, vou ensinar alguns alongamentos aqui. Eu virei a câmera só para o telefone conseguir ficar paradinho, porque meu tripé não deixa ele em pé. Mas alguns que a Tranquilo. gente pode fazer, né? A gente vai trazer a orelha para o ombro, sempre lembrando que é uma coisa que quem faz pilates já ouviu bastante, que os ombros não são brincos, né? Então a Tá. gente vai baixar É. os ombros. Importante a gente não empurra e fica lá, Tá. que nem quando a gente fazia aula de balé antigamente, que a gente tinha que manter isso aqui, né? Porque aí a gente está tensionando. Então a gente vai baixar, relaxar os ombros, respirar, que nem a Kelly disse. É mega Isso. importante a respiração, tá? Então, pro primeiro, vou começar o meu dia, tá? Isso não é só para fazer o tricô, não é. Tô saindo da cama, dá uma espreguiçada, sabe? Prepara teu corpo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai trazer a orelha em direção ao ombro, vai só posicionar a mão de uma maneira que eu sinta esse alongamento. E aí eu vou respirar. Eu vou preparar o meu corpo. Então, eu vou Uhum. respirar, vou fazer 3 ciclos respiratórios. Vou encher o pulmão e vou relaxar e deixar que essa expiração saia. E a gente vai ficar aqui 30 segundos para avisar para o meu corpo que a coisa vai acontecer. E aí, se eu sinto que cedeu um pouquinho a minha musculatura, eu posso puxar um pouquinho mais. Entendeu? E aí eu vou pro outro lado da cabeça. Então, eu vou mostrar mais rapidinho, porque como a gente tem tempo, mas é importante Sim. que mantenham os 30 segundos, tá? E aí vou lá pro outro lado, lembrando do ombro baixo, né? Uhum. Sentir, porque eu posso puxar um pouquinho mais. Prepara teu corpo. Puxa um pouquinho mais. E aí eu vou voltar pro centro. Eu vou virar para diagonal. Pensa que você está olhando lá para baixo da axila. E aí eu vou trazer a cabeça para baixo e aqui eu vou puxar, ó. Mega importante para gente que faz trabalho manual. Então eu vou manter aqui os 30 segundos, respirando, avisando o meu corpo que eu estou indo trabalhar. E vou voltar devagar, sempre devagar e cuidando. Ai, Ana, dói. Volta, não força. Se tá doendo, o teu corpo Sim. tá te avisando. É o Entendeu? limite, né? É o limite. Então, aqui de novo, também do outro lado, mais 30, né? Respirando. E aí, voltando. E aí, a gente vai fazer os de punho. Então, assim, a gente no crochê, no tricô, em qualquer deles, trabalhos manuais, a gente usa muito a flexão de punho, a sustentação, né? Então, assim, a gente Aham. precisa alongar. Então, eu vou virar de lado aqui, ó. E a gente vai trazer o braço na altura do ombro. Tá. Acho que eu consigo. Aí. Então, o É, braço, eu não. o ombro, tá? E aí, Tá. sustentar com o dedão incluso, que o que muito acontece é que as pessoas seguram só aqui. Aham. Aqui tu tá alongando só aqui. Tu não tá fazendo o Entendi. alongamento geral. Então, eu preciso pegar Ah, tá. Tem que pegar a mão toda. isso, a mão toda. Entendeu? E aqui eu vou sustentar. Aham. E eu vou vir para Os- baixo também. E eu vou sustentar de novo. Sempre pegando o polegar junto e Aham. respeitando as amplitudes de movimento. Aqui e aqui, né? E aí eu vou trocar o braço e vou sustentar de novo na altura do ombro lá, pegando o polegar. E depois aqui para baixo. Isso, mantendo, né?
os limites articulares, se tem dor, se não tem dor. Cansou, sempre dá um. Pra gente não, pra gente conseguir avisar o corpo, eu tô fazendo aqui, eu vou baixar o braço e aí eu vou vir Tá, com o outro, tá? entendi. Porque senão Aham, o estiramento aqui um tempão. E aí o meu corpo não vai entender que eu tô começando um trabalho, ele vai entender que eu quero relaxar. Entendeu? Então a gente interessante. está preparando. E daí, por que não fazer os movimentos, né, de articulação para lubrificar a minha Aham, articulação? Gira o punho. Diz pro teu corpo, é que nem jogador de futebol, né? A gente vê lá eles botando o joelho para cá, sim. botando o joelho para lá. Eles Aham, precisam aquecer, porque senão isso é sinônimo de lesão. Se eu não aquecer, eu vou ter lesão. Então, eu vou lá e eu mexo na minha articulação. Eu mexo dos dois lados. uhum, E aqui que a gente pode ver as artroses, artrites, né? Eu preciso mover meus dedos, né? Preciso aham, mover meus dedos. Eu preciso trabalhar. A minha mão trabalha abrindo, a minha mão trabalha fechando. A minha aham. mão trabalha como pinça. E assim, se eu estiver trabalhando sempre na mesma posição, é legal. Eu fui, agora durante a quarentena, eu fui fazer, fui tentar trocar o ukulele. Aham. E quando eu peguei o ukulele, o braço do ukulele para ver, eu trabalho como massoterapeuta aqui. A minha mão é o tempo inteiro fechando, fechando. Sim, Mas eu não tenho o alongamento para pegar o braço do ukulele nos ah, dedos. Não é aqui, ó. É nos sim, dedos. Os meus dedos não, não é, chegam, porque eu não tenho isso aqui. Esse tá? alongamento de chegar. Então, assim, mexe antes. Mexe Uhum. antes. Tá, Ana, mas e daí é final do dia, agora eu tô indo dormir, o que que eu faço? Aumento o tempo do alongamento. Em vez de Os sustentar por mesmos 30, exercícios. os mesmos exercícios. Os me... Perfeito. Mas você vai aumentar, né? Em vez de 30, 40 segundos, chega a 1 minuto. Passa um Uhum. pouquinho, porque daí teu corpo vai chegar lá no fuso, lá no músculo, dentro do músculo, célula muscular, tá? E aí ele vai dizer, pode relaxar, Uhum. pelo tempo que você deixa estirando, tá? Legal. Depois tem os alongamentos de musculatura lombar, né? Que também é importante, que a gente tem ficado muito sentada. Vou fazer uns para vocês verem. Kelly, tu me avisa do tempo aí, que eu não sei como é que a gente tá. Temos 18 minutos. Tá. Bia mandando beijos. Beijo, Bia. Então, assim, ó, vou mostrar aqui, ó. Importante a gente deitar, tá? Deita lá. E aí puxa uma perna. Então, a gente vai pegar embaixo do joelho e vai puxar Aham, lá, ó. E vai sustentar. Ai, Ana, a perna de tá. baixo fica dobrada ou esticada. Se tem dor na lombar, mantém dobradinha Qua- a perna de baixo. Tá, Ai, Ana, mas eu já consigo, não me dói para esticar. Estica, porque daí a gente vai estar trabalhando com outra musculatura aqui também, tá? tá bom. Que é a musculatura que fica presa por a gente estar sentado muito tempo. Então, mantém lá, conta os 30 segundos, se tiver começando o dia. Se não tiver 1 minuto, né? Devolve a perna para o chão, para daí puxar a outra, tá? Então, precisa sentir o corpo Certo. também, precisa saber onde é que tá? Aham, Devolve a perna para o chão e aí traz uma perna, a outra perna e aí abraça. Início do dia, 30 segundos. Final do dia, aumenta esse tempo, vai a 1 minuto, sustentando a posição, tá? tá. E aí traz uma e a outra, tá? E é importante, né, para levantar, vira para o lado, usa o braço para ajudar. Não faz força lá
lá dentro da coluna, né? Sim. Distribui melhor essa carga para levantar, né? Porque se a gente levantar a maior, a maior incidência de problema de herniação, né, dos discos da coluna, Uhum. são em movimentos de flexão, né? E pensa só, a gente, né? Ó, a mãe fazia isso, é sensacional, É, tem que a fazer. minha avó, isso, a minha avó fazia, ela, até os 90 anos dela, até enquanto ela esteve por aqui, ela fazia isso. E eu lembro dela, quando criança, ela fazia todo, e dormia, vamos dizer, ela vinha dormir conosco, né, a avó, ela botava todo mundo a fazer esse alongamento quando chega de manhã, Ó, viu? e fazia antes de dormir. Bom, Fria. ela não reclamava de dor, né? Ela, ela sabia. Viu só? Ela sabia. Foi o É, tempo, né? E a automatização das coisas que foram nos tirando movimento, né? Então, sim, assim, e tem uma coisa que é importante, tá? A gente saber, o corpo tá sempre pensando em como gastar menos energia, sim. né? Porque Como é como preguiçoso, né? economizar, o nosso corpo ele se adapta. Então, por exemplo, eu em vez de estacionar, eu chego no supermercado e estaciono perto da porta. Aham, O meu corpo vai se acostumar a fazer isso, né? Quero dar uma é, acordada no meu corpo. Estaciona longe da porta, para o teu corpo aham, trabalhar um pouquinho mais. A gente tem que sim. começar a usar esses intervalos, né? Ah, a tecnologia é ótima, a gente precisa, mas a gente precisa saber que o nosso corpo não veio dela, né? A Uhum, gente precisa saber os limites e propor para o nosso corpo desafios, né? Então, sim. caminha um pouquinho mais. Não bota na vaga da frente, bota as três atrás, Uhum. sabe? Para a gente caminhar, para a gente se obrigar a se mover. Senão a gente está muito parado, né? Não, ainda mais agora, né? Ainda Ah, mais agora, agora. agora que ele vai. Não, não entendi, não, eu não entendi bem, ó. A avó Vai, fazia. Eu não sei onde é que eu vou. Ó. Minha mãe disse que agora eu vou. Só se for eu fazer mais exercício. Porque, gente, é bem isso. Não, a gente esquece. a gente E tu vai no automático. Teve um tempo, anos atrás, eu tive uma crise de nervo ciático. Eu fiquei a velha da praça, sabe? sei. A gente levanta toda torta, dói a perna, dói a bunda. Eu travei, sabe? Travei. Sei. Foi horrível, uma dor horrível. Porque, claro, eu não fui dando bola para uma dorzinha, dorzinha. E aí, quando veio, ó, A a panturrilha Karina da aula toda. online. Ó, ó. Ah, não, mas aí, então vamos ver como é que funciona. Ah, e aí, guria, tá, daí foi que o médico me disse: olha, tá, tudo bem, eu sei que tu não vai parar de fazer o tricô, o crochê, né? Não vai mudar o teu trabalho. Então, daí ele me disse: olha, cada hora e meia levanta e faz Para. outra coisa. Exatamente. Para, né? Lembra de ir no banheiro, tomar água, O né? E cafezinho, o chazinho. cafezinho, reveza. Que é uma coisa que, quando tinha aula presencial, eu puxava, né? Uma puxa a outra para fazer isso. E na aula online, outro dia, eu comecei a fazer, às vezes eu paro no meio da aula, que a gente está se encontrando, fazendo a turma online. Que delícia. E aí tá, a gente já botou o chá, cada uma faz o seu lanche. E, e aí, de vez em quando, sabe, eu preciso. Porque a gente fica. Ah, tá, é pouco tempo, então a gente fica aqui, né? Diz, não, eu vou lá buscar uma coisa, eu tenho feito isso de levantar também. E Sim. aí elas, já que tu levantou, eu vou no banheiro, eu vou isso, eu vou aquilo, Mega pra gente. importante. E a gente, né, acaba esquecendo.
Tu dá aula online? Eu tô dando aqui, tô dando aula online aqui, sim. A única coisa é a questão dos horários, né? Porque aqui é dia e é noite, então a gente Pois se é, precisaria, teria que ajustar, né? precisaria se organizar para isso, exatamente. Bom, mas então, se fecharem os horários, tu tá disponível para aula Não online. tem problema. E, e eu não sei o que A mais sua que. falou, né? É difícil começar assim. Eu sempre falo, uma coisa que eu noto muito em relação ao exercício, tá? A gente sempre diz assim, amanhã eu vou começar a caminhar. Vou dar um exemplo Aham, básico. Final de semana comi, amanhã eu começo a caminhar. aham, Acabou essa história. Aí a pessoa vai lá e diz, vou caminhar 1 hora. Por quê? Se tu estava sedentária, aham, entendeu? Tu quer fazer tu botou o teu objetivo lá em cima. Eu tenho que caminhar 1 hora, senão não funcionou. Caminha 15 sim, minutos. Aumenta 5 aham, no próximo dia. Constrói o teu objetivo com o exercício. Por quê? aham. Porque junto com isso tu vai ter adaptações no teu corpo fisiológicas que tu vai começar a sentir o benefício do exercício. Entendeu? Sim, o corpo vai se acostumando. Ó, Exatamente. Então, assim, não força. Tá pedindo dica para iniciar. Calma, respeita o corpo. Eu sempre digo, o corpo da gente é sagrado, porque o nosso corpo, ele tem história. Ele tem história de vivência, ele tem emoção, tá? E assim, eu sempre brincava com a minha irmã, né, que é psicóloga, que a gente precisava atender juntas, aham, porque quando a gente começa a tocar, a mexer, as emoções vêm para fora, né? E eu dizia para ela, quem sabe a gente trabalha juntas, eu toco e tu atende a parte psicológica, porque vem já junto, gente. socorre, E assim são já as socorre a vivências. pessoa. Exatamente, a gente faz um trabalho, né, multidisciplinar, porque assim as vivências que o teu corpo tem são tuas. Uhum. E o movimento, ele vem junto com isso. A gente estrutura o corpo conforme a vivência que a gente teve, a nossa história, se eu tô triste, se eu tô feliz, né? É fácil da gente Ó, ver. Olha lá. a, a Ziza tá dizendo, a tua mãe, Ah, vão montar. Ah, não, para aí que eu vou aqui, entrar junto nessa história. Porque, claro. porque daí eu entro com o crochê, com o manual. Eu preciso da psicóloga. Sim, o crochê também tem isso. Sim, É, na terça-feira que eu conversei com a Raquel, ela, porque foi assim, ela foi fazer uma brincadeira de fazer uma máscara de crochê, e só que ela não queria, é uma pessoa anti-máscara, tá? Eu vou denunciar ela aqui. Ela tá revoltada com a história de ter que usar máscara, porque ela corre, né? E convencemos a Ana Paula. E aí, e ela nem sei por que eu tô fazendo máscara se eu não quero usar máscara. Eu disse, não sei. Se tu é que tem que descobrir por quê. Ó, a Ana Paula topou, vou marcar o crocheti com a Ana Paula. Ah, viu? opa! Ó, prometeu ao vivo, agora vamos ter que fazer, fora a máscara, Raquel. Então, assim, e eu comecei a indagar ela, né? E ela, não sei por quê. Disse, olha, tu que tem que saber. Algum propósito tem, por algum motivo tu veio fazer isso. Com E aí eu certeza. comecei a trazer questionamentos para ela, né? E a coisa do faz e desmancha. E no final ela disse assim, tá, me fez chorar agora. Eu disse, tá, é a hora que a gente precisa da Ana Paula, né? Exato, porque a gente às vezes, por exemplo, eu sempre falo, né? Eu estudei o corpo na fisioterapia, né? Claro que as emoções, como elas interferem no corpo,
Sim. Mas eu falava pra minha irmã, mas aí a pessoa começa a chorar na minha frente, às vezes a gente vai mais profundo, e aí? Sim, que a gente faz com Então tu isso. pode. É, é uma responsabilidade também, né, Claro, inclusive Karina, assim. como profissional, porque eu não tenho essa competência, né? É competência Exato. do outro profissional, então a gente brincava muito com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente nota muito no Pilates, porque Pilates trabalha muito com postura, né? A gente Aham, tem essa coisa de a pessoa começar a fazer e a começar a ver as respostas do corpo e você vê a mudança, inclusive, no comportamento, né? sim. Na maneira que a pessoa chega. Às vezes a pessoa chega. Vou virar de novo só para mostrar, para vocês terem noção de postura, né? Então, assim, a pessoa chega com o ombro rotado, assim, tímida, andando assim, Aham, né? aham. Aquela cabeça projetada para frente, sem falar muito. Aí começa a fazer, começa a ter alteração, começa a ver que o corpo está mais legal, mais confiança, porque isso traz também confiança para gente. Aí começa a ver aquele ombro abrindo. E aí a pessoa já Aham, abre para o mundo, entendeu? aham. É. Então, isso a gente. O corpo não está separado da mente, né? Ele está junto, né? Tá junto. Então, ele Exato. vai trazer história para mim. E às vezes, durante a aula, por exemplo, que na avaliação, às vezes não aparece essa história, durante a aula eu vejo uma restrição lá de movimento e diz, já caiu, né? Já teve isso? Aham, Ai, lá na minha infância, quando eu fui na fazenda do vô e da avó, sabe? sim. Então, assim, Traz uma memória. o corpo traz a história da gente, né? Então, eu sempre falo que a gente cuide do corpo, né? E trazendo um lado um pouco espiritual, que eu não sei se todo mundo acredita que está assistindo aí, mas a gente está vivendo um desafio, né? E a gente precisa cuidar dessa carne, né? Tá se Precisa. falando muito em consciência, né? Que a gente eleve a consciência, não sei o quê, que é mega importante, que eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, precisa mesmo. Mas a gente precisa se dar conta que a gente vive num lugar que a gente ainda precisa do corpo, né? A gente ainda precisa da carne para conseguir fazer o que a gente veio Precisa. fazer aqui. É. Então eu sempre falo assim que a gente cuide do corpo, porque ele é o Uhum. meio que a gente tem, né, para fazer o que a gente veio fazer aqui. Então assim, que cuide, que respeite o corpo. Mega importante, tá doendo, fala. Tem que doer, depende. Entendeu? Depende Aham, do meu objetivo. Se eu tô vindo do pós-operatório, vai doer. Se eu tô sim. fazendo uma aula de pilates, tá doendo, opa, não tem nada ali. Tá doendo, calma aí, vamos rever. Então, que a gente respeite, né? Que fique com isso assim de respeitar e aproveitem o trabalho manual, que é uma delícia, É né? ótimo, né? Muito bom. É muito bom, para mim é uma terapia. Às vezes, quando eu tô assim, por exemplo, tenho. A mãe já passou por isso comigo aí na praia. Vou de férias, quando eu vejo, eu tô na loja comprando agulha e linha porque eu preciso usar minha mão. Sim. Aham, Entendeu? sim, sim. Preciso usar minhas mãos, eu não aguento mais. É viciante, é viciante. É. Ana Karina, vai cair porque o tempo tá A gente tá estourando. no limite. A gente está no limite. A Ana Paulinha diz que o tempo está acabando, diz que nós somos maravilhosas. E ela disse que vai vir aqui. Então, eu Outra, vou então. ela prometeu, eu vou chamar ela. Vou chamar. E, e a live, muito boa live, como sempre, passou super rápido. Quando eu digo que é 1 hora, parece muito, mas É, é pouco. é, é. Gratidão. Ó, 28 Imagina. segundos. Gratidão. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado vocês, né? Quem Sim. tiver dúvida, manda.
Isso, pode escrever depois, pede depois, e se quiser Isso. aula e der certo o horário, a Ana Karina tá disponível. Tô E o sim. crochê, tricô, me chama que eu tô por aí. Com certeza, vou Tá? chamar, porque, né? Aqui, Então, ó. Os... não sei se o pessoal ainda continua por aí. Voltei porque a Ana Karina pediu para voltar. Caiu no meio do nosso tchau. Oi, Ana Lúcia. Olha, Ana Lúcia aí, uma que tem que assistir a live pra não ficar cheia de dores. Vamos lá. Para quem não acompanhou, a live de hoje foi uma live, um crochê especial com a Ana Karina Salazar. E acabou, a gente esgotou o tempo e ficou sem dar um tchau 100%. E isso aí, Ana Lúcia. Tem que assistir porque a live foi muito boa, falando sobre exercícios que a gente pode fazer, deve fazer, para avisar o nosso corpo que nós vamos e não ter dores. Vamos de novo. Voltei. Mais uma agora. Mais uma, mais uma. Ah, sabe que na primeira aconteceu, na primeira live aconteceu isso, cortou assim. Aí eu disse, não, vou voltar para dar um tchau direitinho. E o meu celular estava com um problema. Ai, que pena. E eu não consegui desligar, guria. Eu fiquei trancada 1 hora. E aí eu Ah, intitulei, tá lá no YouTube, Trancadas na Live, Perdidas na Live, enfim. pois olha. Mas vamos lá. Ó, a Ana Lúcia que entrou agora só, ela vai ter que assistir os exercícios, porque sabe o que que ela me faz? Ela vai de Ah, coleira, sabe? Aquela coleira. O fazer que é tricô e isso? crochê. O que é isso, Ana Lúcia? Dela, é que eu tô com um pouquinho de dor. Sim, mas então não é para trabalhar assim. Não. Pelo amor de Deus, cuidado. Mas vamos lá. Mas, Kelly, queria te agradecer pelo convite. Foi um prazer. Estou aqui, né? E se tiver alguma coisa para falar, se a gente quiser tirar dúvida, essas coisas, estou por aqui. E obrigada mais uma Certo. vez, foi uma delícia. Não, foi muito bom. Nesse tempinho em que eu fiquei gravando a primeira parte e a gente voltar, já começaram a vir as mensagens dizendo que foi muito bom. Ai, que bom. E, Fico feliz que vocês e gostaram. fiquei muito feliz. E de repente a gente marca aí daqui a pouco um outro encontro aí com a psicóloga junto. Já pensou? Oh, Tá? beleza. Dá para chamar mais de um? Aqui eu não sei, mas eu sei que lá a gente consegue no YouTube, de repente a gente consegue fazer Ah, boa. Vai fazer uma uma mesa conversa, redonda. uma mesa redonda, isso aí. Ai, Tá? mas foi um prazer. Um Muito, beijo muito obrigada. grande. Ah, eu queria Gratidão. falar uma coisa que você falou, que alguém corre com a máscara, né? Então, a minha tia não, ela fazia natação por causa da pandemia, parou. Uhum. E aí tem essa coisa de que tem que andar de máscara. E aí ela disse: Eu não vou correr de máscara porque eu me sinto muito mal. Então ela corre sem máscara, porque se sente mal e tal. Mas ela, e aí fugindo porque ela mora em Santa Catarina e lá eles estavam multando as pessoas. Sim. Então, e aí, claro, fica aquela discussão no grupo: usa máscara, Usa tem que usar máscara, não usa máscara. Sim, eu máscara. diria, use máscara,
porque tu tá trabalhando a questão respiratória também. Tu tá tendo um esforço a mais para respirar, então tu tá fazendo um treinamento respiratório. Era mesmo, Travou. mesmo correndo, caminhando. Agora voltou. Mas, assim, o uso da máscara, tem se estudado isso também, né? Porque ele tem interferência na questão da maneira como a gente faz o exercício, mas se a gente pensar em treinamento respiratório, a máscara é uma resistência, Uhum. né? E eu preciso fazer mais forças, entre aspas. Eu tô treinando a minha musculatura respiratória. E que Ah, está sendo mega interessante. importante agora nessa pandemia. Então, claro que a máscara abafa, né? Aham. E tem toda a questão de estar respirando úmido aqui dentro. Mas, assim, levanta um pouquinho e volta de novo. Não tira a máscara, não. Tá. Ah, perfeito. Né? E cuidado para fazer esse jogo, né? Quando tu Uhum. tiver sem gente ao redor, né? Respirando em você, porque, né? A máscara é mega Sim. importante agora. Sim, a proteção, né? É. Mas ali ela botou as mãozinhas, a Uhum. Tina. Mas mais para proteção, e a questão de a gente tem que cuidar dos outros também, né? Sim. É proteção, é responsabilidade também. É, mas pensa nesse benefício que a máscara está treinando a musculatura respiratória. Ah, legal. É muito legal. Então Tá tá, bom? Um beijo tá grande bom. em vocês. Foi Beijo, uma beijo. delícia. Entre em contato quem quiser. Se eu não responder é porque eu tô no futuro, Tá no futuro. vou Não, demorar um no pouquinho para ver. pode demorar um dia para vir a resposta, porque É né, isso. a É, gente a manda gente tá mensagem 11 no horas futuro. de diferença, né? Então, Ah, pode demorar um pouquinho. então tá. Tá bom? Um beijo Gratidão grande. mais uma vez. Beijo, beijo. Obrigada, se cuidem e vamos torcer que isso passe logo para a gente se Tá. encontrar ao vivo, tá Isso aí, bom? com certeza. Tá Beijo bom. grande. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Ah, para ti um bom dia, né? Obrigada. Tá aqui, ó, clareando. Hum, Um beijo. Beijo.